Vamos realizar aí a leitura da entrevista do site para a realização da página das atividades da página 159. A evolução da comunidade até alguns anos atrás, quando as pessoas queriam se informar, elas tinham de assistir a noticiários na televisão, ouvir notícias no rádio ou ler um jornal impresso. Contudo, essa realidade se transformou muito com a internet. Desde o final da década de 1990, podemos acompanhar notícias e entrevistas a qualquer hora. Depois, com os smartphones e tablets, ficou ainda mais fácil de se informar. Você lerá agora uma entrevista publicada em um site. Então, vamos agora para a leitura da entrevista. Maria Beltrão. Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão nasceu em 1934 na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Imagine que, desde criança, ela já tinha ideia do que gostaria de fazer quando crescesse, se tornar uma investigadora do passado. Não é à toa, portanto, que os desenhos das preguiças gigantes, animais extintos há milhares de anos, eram os que mais lhe chamavam a atenção nos livros que lia na infância. A menina cresceu mantendo o interesse pelo antigo. Tornou-se arqueóloga, uma cientista que estuda a cultura e os costumes de povos que viveram na Terra há milhares de anos. Seu trabalho consiste em encontrar e analisar ossos, objetos, pinturas, enfim, qualquer prova da existência desses povos do passado que tenha sido preservada pela natureza. Para saber mais sobre essa profissão, acompanhe a conversa que a CHC teve com Maria Beltrão. Além de cientista, ela também é escritora e nos contou como nasceu o seu livro de arqueologia para crianças, O Homem Pré-Histórico e o Céu. Quando e por que a senhora decidiu ser arqueóloga? Eu tinha 9 anos e gostava muito de ler. Com a autorização do meu pai, fui lendo vários livros de sua biblioteca, mas, certo dia, ele me viu lendo um livro bastante adiantado para a minha idade. Delicadamente, disse-me que o livro não era apropriado e me indicou um outro de ciências naturais e acrescentou: Maria, você gosta muito da natureza, vive observando tudo e cavucando a terra. Tenho certeza que você vai gostar de ciências e ele tinha razão. O que faz um arqueólogo? Sempre fui muito curiosa e, desde pequena, queria saber como eram as coisas e as pessoas que viviam neste mundo antes de nós. Por isso, resolvi estudar arqueologia. Os arqueólogos participam de escavações, analisam objetos e pinturas antigas, procurando pistas sobre o que aconteceu por aqui no passado. Já descobri muita coisa legal. A maioria dos objetos que encontro vai para os museus. Outros são mais divertidos de ver lá mesmo nos locais onde ficaram durante todo esse tempo. Às vezes, parece que estou brincando de detetive. A cada momento aparece um sinal diferente e a nossa investigação fica mais emocionante. Seu trabalho envolve trocas de conhecimentos com outras áreas? Por quê? Sim, o arqueólogo trabalha escavando as várias camadas da Terra. Por isso, precisa ter conhecimentos de geologia, que estuda a Terra e suas transformações. Às vezes, ao escavar um terreno, encontra animais que se extinguiram há milhares de anos. Nesses casos, preciso ter conhecimentos de paleontologia, que estuda animais e fósseis extintos. Quando encontro esqueletos recentes, preciso ter conhecimentos sobre a antropologia biológica, ciências que analisam o homem de hoje. Se os esqueletos são muito antigos, vou precisar dos conhecimentos da paleontologia humana, que estuda a evolução do homem primitivo.
Por isso, é muito importante fazer um trabalho interdisciplinar com equipes de diversas áreas para dar conta do trabalho. Quando criança, a senhora pensou em ter outra profissão? Nunca pensei. Desde que vi o livro do meu pai, Uma Preguiça Gigante, nunca mais deixei de me interessar pelo assunto. Curioso é que, nas minhas escavações pela Bahia, encontrei vários ossos de preguiça gigante. Se fosse escolher hoje uma nova profissão, eu escolheria a astronomia. Como as estrelas são muito antigas, eu poderia também vasculhar o passado e fazer descobertas. A astronomia tem uma maneira bonita de olhar para o passado observando as estrelas. A senhora também é escritora? Quantos livros já escreveu? Todos centrados na arqueologia? Já escrevi 9 livros sobre arqueologia e tenho 2 livros infantis em preparação. Já publiquei também algumas poesias. O Homem Pré-Histórico e o Céu é o seu primeiro livro para crianças. Como nasceu a ideia de escrever um livro de pano para esse público? Sim, eu quis fazer um livro que tivesse características antigas, por isso escolhi o livro de pano. Os livros de pano e as colchas de retalhos são tradições passadas de mãe para filhos e combinam muito com a proposta arqueológica. É também um material que resiste mais ao tempo. Além disso, ele pode ser lavado e compartilhado com a família e os amigos. Mas, infelizmente, a edição é muito cara. Acabei fazendo uma edição pequena, 500 exemplares, e artesanal para ser distribuída. Tenho um projeto de republicá-lo em parceria com uma instituição ligada à astronomia. A senhora pensa em escrever outros livros para crianças? Sim, já tenho 2 em andamento. Quero levar o conhecimento científico para as crianças, pois são elas que podem modificar o mundo. Elas serão os nossos cientistas no futuro. O que a senhora diria para as crianças que pensam em ser um dia arqueólogos? O arqueólogo é um cientista e deve ser contestador por natureza. Portanto, não deve aceitar apenas as ideias dos outros. Ao contrário, o cientista deve procurar outros caminhos, ir adiante e além. Eu sempre procurei também desenvolver trabalhos que ultrapassassem os limites da universidade. É preciso popularizar a informação e aproximar o homem comum do conhecimento. Matéria publicada em 4/1/2005. Então, pessoal, essa é a entrevista que vocês precisam para responder as atividades da página 159. Bom, agora após aí a tia ler aí essa entrevista, né, a gente vai responder a número 2. Vocês acompanharam em leitura e agora a gente vai fazer a número 2. A número 2 diz o seguinte: depois de ler toda a entrevista, responda as perguntas a seguir. A. O site que publicou a entrevista foi feito para crianças ou para adultos? Como você percebeu isso? E aí, pessoal, o que vocês acham? Número 2, letra A. O que vocês acham? Para crianças, não é mesmo? Então, para crianças. Isso, para crianças. Aí tá aqui, como você percebeu isso? Aí você pode colocar aí como você percebeu a sua parte aí, tá? Então, a tia vai colocar aqui, mas você pode deixar a sua aí. Para as crianças. Percebi por causa do nome do site.
site. Porque olha só o nome do site aí que a tia pesquisou, né? Quem quiser também entrar, pode entrar, tá bom? É arqueóloga desde menina, né? E também lá tem muitas ilustrações, né, infantis. Então, aí a gente consegue perceber por isso. Na letra B, vamos ver o que tá pedindo na letra B? Há uma diferença entre as letras das perguntas e das respostas. Por quê? Por que há uma diferença? A tia observou isso. Quem quiser ir lá para observar, mas a tia vai colocar aí, né, a entrevista para facilitar um pouquinho para vocês. E aí? Há uma diferença entre as letras da entrevista e das perguntas. Por quê? Para o leitor saber quais são as perguntas e quais são as respostas. Isso mesmo. Então, para o leitor saber quais são as perguntas e quais são as respostas. Isso mesmo. Vamos lá agora para a letra C. Na letra C, antes de começarem as perguntas, há um pequeno texto. Qual é a função dele? E aí? Qual é a função desse pequeno texto, meninos? Alguém consegue aí? Pela leitura da tia, né? Alguém consegue saber qual que é a função? E aí? Então vamos lá? Então aí a letrinha C. Ó, o texto é uma introdução. O texto é uma introdução. O texto é uma, tia tá tentando dar uma resumidinha aqui, né? O texto é uma introdução. O texto é uma introdução, vírgula, que apresenta um pouco do assunto da entrevista. Isso mesmo. Ó, pronto. Então, o texto é uma introdução que apresenta um pouco do assunto da entrevista. Letra D. Qual que é a letra D aí? Vamos ver o que está pedindo a letra D? Letra D. Após a entrevista, há um espaço para comentários dos leitores. Você acha essa sessão importante? Por quê? E aí? Você acha essa sessão importante? Vocês podem responder aí, mas a tia vai colocar aqui, né? Sim. Pois assim o leitor poderá expressar a sua opinião. Isso mesmo. Sim, né? Porque, pois assim o leitor poderá expressar a sua opinião sobre aquela entrevista. Isso mesmo. Olha só, agora as páginas, pessoal, 160, 161, 162 e 163, a gente não vai realizar, porque essas daí são propostas que nós iríamos realizar presencialmente lá na sala de aula, ok? Então agora a gente vai fazer aí o nosso revendo o que aprendi, tá bom?